Capítulo 5. Yin-Yang Yingxiang Daluan. A relação de correspondência entre o Yin e o Yang no homem e em todas as coisas e a das 4 estações. Disse o Imperador Amarelo. O Yin corresponde à falta de movimento e sua energia simboliza a terra. O Yang corresponde ao movimento e sua energia simboliza o céu. Portanto, o Yin e o Yang são os caminhos da terra e do céu, como o nascimento, crescimento, desenvolvimento, colheita e armazenamento de todas as coisas são levados a efeito de acordo com a regra de crescimento e declínio do Yin e do Yang. Então, o Yin e o Yang são os princípios que norteiam todas as coisas. Na mútua vitória ou queda do Yin e do Yang, a situação será de variações inúmeras. Portanto, o Yin e o Yang são pais das variações. O Yin cresce enquanto o Yang está vigoroso, o Yin se torna deficiente enquanto o Yang está enfraquecido. Corrigir no livro, trocar Yin por Yang. Do nascimento à morte, todas as coisas seguem o princípio do Yin e do Yang. Por isso, o Yin e o Yang são o fundamento do nascimento e da morte. Quando o Yin e o Yang estão em harmonia, o espírito desabrocha. Portanto, o Yin e o Yang são as moradas do espírito. Por isso, quando tratar uma doença, deve-se ter como base o Yin e o Yang, isto é, buscar a orientação e o desenvolvimento da doença a partir da variação do Yin e do Yang, a fim de determinar os princípios que norteiam o tratamento. O céu se situa acima, é o cúmulo do Yang claro, luminoso, acima. A terra se situa abaixo, é o acúmulo do Yin turvo abaixo. O Yin se associa à calma, e o Yang se associa ao movimento impetuoso. O Yang se associa ao nascimento, como na primavera, e o Yin se associa ao crescimento, como no verão. O Yang se associa ao desenvolvimento, como no outono, e o Yin se associa ao ocultar ou armazenar, como no inverno. O Yang tem a função de ativar a energia vital, e o Yin tem a função de dar forma corporal a todas as coisas. Todas as coisas que atingiram seu apogeu se tornam em seus opostos. Frio extremo trará calor, e calor extremo trará frio. O frio tem a função de condensar, que causa a descida, e daí por diante se forma o turvo. O calor tem a função de dispersar, o que causa a ascensão. E daí em diante se produz o luzente. Em patologia, quando a energia clara, ou luminosa, no corpo permanece embaixo, o calor perverso será forçado a descender. Corrigir no livro, forçado a subir por forçado a descender, a fim de perturbar as atividades funcionais do baço e do estômago e ocorrer a diarreia aquosa com comida não digerida. Se a energia turva permanecer acima, o Yin perverso subirá em contracorrente para causar a obstrução das atividades funcionais da energia vital e ocorrerá flatulência. Estas são as alterações viáveis ou patológicas adversas causadas por condições anormais do Yin e do Yang. A energia do Yang claro, luminoso, se acumula acima para formar o céu, e a energia do Yin turvo se deposita abaixo para formar a terra. A energia da terra ascende para se tornar nuvem por meio da evaporação da energia do céu. A energia do céu se torna chuva quando desce. Por isso, embora a chuva caia do céu, no entanto é transformada pela energia da terra. Embora a nuvem seja formada a partir da energia da terra, no entanto, depende da evaporação por parte da energia do céu. E estas são as relações de mútua função do Yin e do Yang. O Yang determina a energia ascendente. Por isso, o Yang claro, luminoso, escapa dos orifícios superiores do homem. O Yin determina a forma e é descendente. Portanto, o Yin turvo escapa dos orifícios inferiores do homem. O Yang tem a função de guardar o exterior. Por isso, o Yang claro, luminoso, sai pelas estrias da pele. O Yin tem a função de tomar conta do interior. Portanto, o Yin turvo se movimenta internamente pelas 5 vísceras, como todos os Yangs fundamentam os 4 membros. Portanto, o Yang claro, luminoso, reforça os 4 membros. Os 6 órgãos ocos transportam e digerem a comida para nutrir o corpo. E por isso o Yin turvo se estabiliza nos 6 órgãos ocos. Esta é a função fisiológica do Yin e do Yang. A propriedade da água é fria e sem movimento, portanto corresponde ao Yin. A propriedade do fogo é quente e de chamas ascendentes, portanto corresponde ao Yang. O Yang claro, luminoso, é ascendente, por isso é energia. O Yin turvo é substancial, por isso é gosto, comida. O homem ingere comida dos 5 estados e absorve sua essência a fim de nutrir o corpo. Por isso, finalmente, a comida vai para o físico, incluindo as vísceras, músculos, vasos, tendões e ossos.
Quando o físico está bem nutrido, a energia saudável se torna substancial. A energia saudável pode mais tarde produzir a essência da vida, a qual pode promover o viver e a transformação de todas as coisas vivas. O surgimento da essência da vida depende da energia saudável, e a aparência física depende da comida, gosto. A comida, quando digerida e transformada, vira essência de vida que pode finalmente substanciar o físico. Embora o gosto possa nutrir o físico, se os 5 sabores forem ingeridos em excesso, isso irá lesionar o físico. Por isso, a energia pode promover o surgimento da essência, mas se a energia se tornar superabundante, pode ferir a essência. Quando a essência do sangue for abundante, pode ser ativada para se tornar energia. Mas quando os 5 sabores forem ingeridos em excesso, de forma a lesionar o físico, a energia também será indiretamente ferida. Portanto, a energia também pode ser lesada pelos sabores. O yin determina o gosto que é substancial, por isso é excretado dos orifícios inferiores. Sendo o yang, a energia que é invisível, é expirada pelos orifícios superiores. O gosto se associa ao yin, e quando pesado, pertence ao yin. Quando o gosto é leve, pertence ao yang do yin. A energia se associa ao yang, e quando a energia for densa, pertence ao puro yang. Quando a energia for fina, pertence ao yin do yang. A propriedade do yin é de ser frio, e o yin umedece as coisas por baixo. O gosto denso é puro yin, por isso causa diarreia. O gosto leve é yang do yin, por isso gera uma liberação do estômago e do intestino. A propriedade do yang é quente, e o yang flameja subindo. A energia densa é de puro yang, produzindo então calor. A energia fina é yin do yang, que pode fazer evaporar a energia perversa. Como o fogo estênico, que é um fogo em hiperatividade, consome a energia vital e causa um declínio da mesma. O fogo médio, que é o fogo normal, nutre a energia vital. Por isso torna a energia mais saudável e forte. Desde que o fogo estênico consome a energia vital, pode, portanto, interromper a energia vital de uma pessoa e dispersá-la. O fogo médio nutre a energia vital, por isso alguém pode ser nutrido por ele, e o fogo médio pode causar o afloramento da energia vital. Dentre os gostos do yin e do yang, os gostos pungente, picante e doce têm a função de dispersão, o doce para moderar e o pungente para dispersar, e se associam ao yang. Os gostos amargo e ácido têm como função causar o vômito e a diarreia. O amargo para a diarreia, o ácido como adstringente e o ácido amargo para o vômito e a descarga, e se associam ao yin. O yin e o yang dentro do corpo humano devem sempre ser conservados em equilíbrio. A superabundância de yin causa enfermidades yang, e a superabundância de yang irá causar enfermidades yin. A superabundância de yang trará consigo o calor perverso, e a abundância de yin trará consigo o frio perverso, mas as coisas irão se desenvolver na direção oposta quando se tornarem extremas. Por isso o calor extremo pode causar frio, e o frio extremo pode causar calor. O frio é o yin perverso, e o calor é o yang perverso. O yang produz a energia vital, e o yin dá forma ao físico. Por isso, é o frio perverso que lesa o físico, e o calor perverso que lesa a energia vital. Quando a energia de uma pessoa for ferida, seu canal energético estará bloqueado e irá causar dor. Quando o físico de uma pessoa estiver ferido, seus músculos estarão cheios de grumos e causarão inchaço. Portanto, quando primeiro o paciente sofrer de dor e depois padecer de inchaço, isso se deve à enfermidade da energia vital que fere o físico. Quando o paciente sofrer primeiro de inchaço e depois tiver dor, isto se deve a um dano físico que afeta a energia vital. A propriedade do vento é o alvoroço, movimento. Quando o vento perverso estiver predominando em parte, o paciente sentirá sacudidelas e tremores. Quando o calor perverso estiver predominando em parte, estará estagnado no interior e ferirá os músculos até causar inchaço. Quando a secura perversa, corrigir no livro que está vento seco, estiver predominando em parte, o fluido corporal será consumido e causará secura. Quando o frio perverso estiver predominando em parte, irá causar debilidade da energia yang, que irá falhar na circulação e gerará edemas. Quando a umidade perversa estiver predominando em parte,
a água e o fluido correrão para baixo e irão causar diarreia e problemas urinários. Na natureza há o lapso das 4 estações, e as alterações dos 5 elementos produzem as 5 energias, isto é, frio, calor, secura, umidade e vento, e assim por diante, a fim de promover o nascimento, o crescimento, a colheita e o armazenamento de todas as coisas. Já que a natureza e o homem se combinam numa só, há como correspondência 5 vísceras para o homem. As 5 vísceras do homem produzem as 5 emoções, corrigir no livro, trocar energias por emoções que surgem respectivamente como excesso de alegria, raiva, melancolia, ansiedade e terror. A excitação dos humores como alegria excessiva, raiva, etc., pode danificar as vísceras, então fere a energia vital do homem. A súbita alteração de diversos climas, tais como frio, calor, etc., pode invadir os músculos e a pele, ferindo consequentemente o físico do homem. A raiva violenta faz com que a energia vital flua em contracorrente e force o sangue a correr para cima, causando estagnação na parte superior e, como resultante, deixando o yin ferido. O excesso violento de alegria faz com que a energia vital se infiltre em sentido descendente e, como resultado, o yang será ferido. Quando o vento perverso ataca o cérebro, o sangue sobe juntamente com a energia para fazer com que os canais e vasos se encham de sangue. Quando o sangue tiver transbordado, irá ocorrer uma semi-paralisia. Todo estímulo de alegria e raiva sem temperança e toda alteração anormal de frio e calor podem danificar a energia verdadeira do homem e encurtar sua vida. Por isso, o yin em excesso irá virar yang, e o yang excessivo irá virar yin. Quando o corpo for afetado pelo frio perverso no inverno e a doença não surgir de imediato, o frio perverso ficará escondido no interior e transformar-se-á em calor para se tornar uma doença sazonal febril na primavera quando o yang aumentar. Quando o corpo for afetado pelo vento perverso na primavera, já que o vento perverso se comunica com o fígado, sua energia irá se tornar abundante através do mesmo vento. Quando o fígado estiver em plenitude excessiva, o baço sofrerá restrição. Quando o baço falhar em transportar e digerir a comida, ocorrerá diarreia aquosa com comida não digerida no verão. Quando o corpo for afetado pelo calor perverso do verão, no verão, e a doença não ocorrer imediatamente, o calor do verão ficará retido no interior, e quando o corpo for invadido pelo vento perverso no outono, a contenção de frio e calor um contra o outro irá causar malária no outono. Quando o corpo for afetado pela umidade perversa no outono, esta irá subir em contracorrente para atacar o pulmão, e irá ocorrer tosse no inverno quando o frio começar a se evadir, disse o imperador amarelo. Contaram-me que quando os sábios descreveram o corpo humano nos tempos antigos, eles sempre enumeraram respectivamente as posições dos 5 órgãos sólidos e dos 6 órgãos ocos, ressaltando os pontos iniciais e terminais dos 12 canais e as localizações por onde passam, dividiram as superfícies e os interiores dos 3 canais, yang, e dos 3 canais yin, em 6 desembocaduras. O Shaoyin do pé e da mão coincidem com os canais Tai-yang, o Tai-yin do pé e da mão coincidem com os canais Yang-ming e o Jue-yin do pé e da mão coincidem com os canais Shao-yang, e cada um deles tem uma passagem acessível. Os pontos de energia que afetam os canais estão todos localizados em posições específicas e todos têm nomes definidos. Como os pontos Shigu, Vale do Arroio, se localizam entre as juntas dos ossos, portanto, pertencem ao osso, tendo todos pontos de início e fim. Os colaterais na superfície da pele, que pertencem aos 12 canais seguindo em posição favorável ou adversa. As mudanças yin ou yang das 4 estações têm todas uma norma regular e as superfícies, canais yang, e interiores, canais yin, do corpo humano lhes correspondem. Estas variações são corretas? Shibao respondeu. O leste corresponde à primavera, quando a energia yang começa a gerar, já que a energia yang ascende e se dispersa para virar vento. Portanto, o leste produz o vento. O vento faz com que a madeira floresça. Por isso, o vento produz a madeira. A madeira é um dos 5 elementos e gera ácido de acordo com a energia da terra, e gera o fígado de acordo com a energia madeira. Portanto, o ácido produz o fígado. O fígado mantém os tendões. Por isso, o fígado produz os tendões. Como os tendões são produzidos pelo fígado, corrigir no livro que está invertido, e o fígado se associa à madeira, e a madeira pode produzir fogo. Portanto, os tendões geram o coração. O coração corresponde ao fogo. A energia do fígado se comunica com os olhos, por isso o fígado determina a condição dos olhos. O céu possui seu efeito sutil no desenvolvimento, e o homem tem suas formas de se adaptar às variações do yin e do yang.
e a terra tem sua função de ativar o crescimento de todas as coisas sobre a terra. Já que o crescimento de todas as coisas é ativado, são produzidos os 5 gostos. Durante o percurso de adaptação da alteração de todas as coisas que a sabedoria produziu e sob o efeito sutil de desenvolvimento que a deidade produziu. A deidade se encarrega dos ventos no céu, se encarrega da madeira na terra, toma conta dos tendões no corpo humano e toma conta do fígado e das 5 vísceras. A cor dos bosques é verde, quanto aos 5 tons, matizes, é jue, o terceiro tom, quanto aos sons, é estridente, nas variações, é domínio. Os olhos são os orifícios do fígado. O gosto do fígado madeira é ácido. A emoção do fígado é a raiva. A raiva excessiva pode lesar o fígado, mas a tristeza pode sobrepujar a raiva. A tristeza é a emoção dos pulmões, e o metal pode dominar a madeira. O vento em excesso irá lesar os tendões, mas a secura pode sobrepujar o vento. A secura corresponde ao metal, e o metal pode dominar a madeira. O excesso de ingestão de ácido poderá lesar os tendões, mas o picante pode dominar a acidez. O picante corresponde ao metal, e o metal pode dominar a madeira. O sul corresponde ao verão, e o calor é gerado na terra do fogo durante o verão. No livro está na terra a partir do fogo no verão. O fogo pode ser transformado em amargor, que é o gosto do coração. O coração, no livro está terra, determina a condição do sangue, que gera o baço. O fogo gera a terra. Como a língua é o sintoma de tendência, ou abertura, para o coração, por isso o coração se associa à língua. Nos 6 climas do céu, sul é quente. Nos 5 elementos da terra, madeira, fogo, terra, metal e água, é o fogo. No corpo humano, é canal. Nas 5 vísceras, coração, fígado, baço, pulmão e rim, é o coração. Nas 5 cores, verde, vermelho, amarelo, branco e preto, é o vermelho. Nos 5 tons, é gi, o 4º tom. Nos sons, é o riso. Nas variações de emoção, é a melancolia. Nos orifícios, é a língua. O gosto é o amargar. Nas ações emocionais, é o excesso de alegria. Uma alegria excessiva pode lesar o coração, mas o terror pode sobrepujar a alegria. O terror é a emoção dos rins, e a água pode deter o fogo. O calor excessivo, ao contrário, pode lisar a energia vital. O fogo estênico consome a energia vital. O frio pode sobrepujar o calor. A água fria pode sobrepujar a energia do fogo. O amargor é o gosto do fogo, e seu excesso também pode consumir a energia. E o salgado pode sobrepujar o amargor. O gosto dos rins é o salgado, e a água pode restringir o fogo. O central corresponde à terra, que produz o úmido, e este é invisível, e a terra é visível, já que as coisas visíveis são produzidas a partir das invisíveis. Portanto, a umidade produz a terra. A terra se associa à propriedade, e a colheita na propriedade gera o doce. Portanto, a terra produz o doce. O baço controla os músculos, o baço-terra produz o pulmão metal. A boca é o orifício do baço. Portanto, o baço se associa à boca. Nas 6 espécies de clima no céu, o central é o úmido. Nos 5 elementos sobre a terra, é a terra. No corpo humano, são os músculos. Nas 5 vísceras, é o baço. Nas 5 cores, é o amarelo. Nos 5 tons, é gong, o primeiro tom. Nos sons, é o canto. Quando a energia se torna adversa, é o soluço. Nos 9 orifícios, é a boca. Nos 5 sabores, é o doce. Nas emoções, é a ansiedade. O excesso de ansiedade pode lesar o baço, mas a raiva pode sobrepujar a ansiedade. A raiva é a emoção do fígado, e a madeira pode dominar a terra. O excesso de umidade pode lesar os músculos, mas o vento pode sobrepujar a umidade. O vento se associa à madeira, e a madeira pode dominar a terra. O excesso de doçura pode lesar os músculos, porém o ácido pode sobrepujar o doce. O ácido se associa à madeira, e a madeira pode dominar a terra. O oeste corresponde à secura metal, portanto o oeste produz a secura, e a secura é invisível e o metal é visível, e já que as coisas visíveis são produzidas das invisíveis, portanto, a secura produz o metal. O gosto do metal é o picante, portanto, o metal produz o picante. O pulmão se associa ao metal, por isso o picante produz o pulmão. O pulmão determina a condição dos pelos e da pele, portanto, o pulmão metal produz os pelos e a pele. O pulmão metal produz os rins água, portanto, os pelos e a pele produzem os rins. Os orifícios do pulmão é o nariz.
por isso o pulmão se associa ao nariz. Nas 6 espécies de clima do céu, o oeste é a secura. Nos 5 elementos sobre a terra, é o metal. No corpo humano, se associa com os pelos e a pele. Nas 5 cores, é o branco. Nas 5 vísceras, é o pulmão. Nos 5 tons, é Shang, o segundo tom. Nos sons, é o choro. Quando a respiração é adversa, é a tosse. Corrigir no livro, ao invés de 6, colocar 5. Nos 9 orifícios, é o nariz. Nos 5 sabores, é o picante. Nas emoções, é a melancolia, e a melancolia excessiva pode lesar o pulmão, mas o excesso de alegria sobrepuja a melancolia. O fogo pode dominar o metal, e a secura excessiva pode lesar os pelos e a pele, e o frio pode sobrepujar o calor. O norte corresponde ao frio-água. O frio é invisível, e a água é visível, e já que as coisas visíveis são produto das invisíveis, portanto, a água é produzida pelo frio. O gosto dos rins é o salgado, portanto, a água produz o salgado, e o salgado produz os rins. Quando o rim obtém a essência da água, produz gordura, a gordura produz tutano, portanto, o rim produz tutano. A água dos rins produz o fígado madeira. Os orifícios dos rins são os ouvidos, por isso, os rins se associam aos ouvidos. Nas 6 espécies de clima no céu, o norte é frio. Nos 5 elementos sobre a terra, é a água. No corpo humano, são os ossos. Nas 5 vísceras, é o rim. Nas 5 cores, é o negro. Nos 5 tons, é Yu, o quinto tom. Nos sons, é o gemido. Gemido é o som do rim. Quando encontra corrente, ocorrem calafrios. Os orifícios dos rins são os ouvidos. Nos 5 sabores, é o salgado. Nas emoções, é o terror. O terror excessivo pode lesar os rins, mas a ansiedade pode sobrepujar o terror. A terra pode dominar a água. O frio excessivo pode lesar os ossos e a umidade pode sobrepujar o frio. O salgado em excesso pode lesar os ossos, porém o doce pode sobrepujar o salgado. Doce é o sabor do baço. Todas as coisas se situam entre o céu e a terra e confiam nas energias do céu e da terra para sua existência. O céu, bem acima, é Yang, e a terra, bem abaixo, é Yin. Portanto, o céu e a terra são os altos e baixos de todas as coisas. Todas as coisas surgem de acordo com a alteração do Yin e do Yang do céu e da terra. Quanto aos seres humanos, os que se apoiam abundantemente na energia Yang são os homens, e são de energia vital. Os que se apoiam abundantemente na energia Yin são mulheres e são de sangue. Portanto, o Yin e o Yang são o homem e a mulher da energia e do sangue. Dentro das 3 dimensões de céu e terra, o leste e o sul estão à esquerda, a qual é Yang. O oeste e o norte estão à direita, a qual é Yin. O Yang está associado à subida e o Yin está associado à descida. Por isso, esquerda e direita são os caminhos de subida e descida do Yin e do Yang. As variações de Yin e de Yang são invisíveis, mas podem ser observadas por meio da alteração da água, que corresponde ao Yin, e ao fogo, que corresponde ao Yang. Portanto, a água e o fogo são os sintomas do Yin e do Yang. O Yin cresce enquanto o Yang é vigoroso, e o Yin fica deficiente enquanto o Yang enfraquece. Todas as coisas se submetem a essa lei durante o curso da vida, do nascimento à morte. Portanto, o Yin e o Yang são os iniciadores de todas as coisas. No corpo humano, o Yin reside no interior e o Yang reside no exterior. É somente quando o Yang se guarda por fora que o Yin pode defender o interior sem se dispersar. É somente devido ao Yin defendendo o interior que o Yang pode agir fora. Este é o caso de ação mútua do Yin e do Yang. Perguntou o Imperador Amarelo. Como pode o homem regular o Yin e o Yang em si mesmo, de acordo com as operações de Yin e de Yang do céu e da terra? Shibao respondeu. A superabundância de Yang deve se encarregar do calor do corpo e da abertura das estrias da pele, a fim de provocar suor. Mas por que justamente quando o corpo está quente, que as estrias da pele estão fechadas e nenhum suor aparece? É porque o fluido corporal se torna seco devido ao abrasamento da abundância do Yang, e o suor perde sua fonte, e dessa forma, nenhuma transpiração ocorre. A secura do fluido corporal também se evidencia pelo ressecamento dos dentes frontais. Quando a energia Yang é superabundante em parte, fará com que o paciente se fatigue rapidamente, curvando-se continuamente e erguendo a cabeça, com respiração dificultada, ofegante. Quando o calor perverso está estagnado dentro do corpo, fará com que o paciente fique irritadiço e deprimido. O calor excessivo também pode provocar plenitude no abdômen do paciente. Estas são enfermidades fatais devidas à superabundância parcial do Yang e até mesmo do Yang puro, sem Yin. Se esta espécie de enfermidade for encontrada no frio do inverno, o paciente ainda pode sobreviver com dificuldade. Mas se ocorrer no verão,
o paciente irá morrer com certeza. Quando a energia Yin do paciente estiver parcialmente superabundante, sua energia Yang deve estar deficiente e sua energia Wei estará enfraquecida. Por isso, suas estrias da pele se tornam frouxas, seu corpo transpira e este frequentemente se sente desassossegado e até entra em coma. O paciente pode também sentir plenitude do abdômen devido à estagnação do frio perverso. Estas são as enfermidades fatais da superabundância parcial de energia Yin enquanto a energia Yang está sendo cortada. Nesse caso, o paciente ainda pode sobreviver com dificuldade quando a enfermidade ocorrer no inverno, mas irá certamente morrer quando a enfermidade ocorrer no verão. As colocações acima mostram o sintoma de alteração patológica do desequilíbrio do Yin e do Yang, perguntou o Imperador Amarelo. Porém, como regularizar apropriadamente as energias do Yin e do Yang? Shibao respondeu: se alguém puder regular o Yin e o Yang de acordo com as regras fisiológicas das 7 desvantagens e das 8 vantagens do homem e da mulher, haverá promessa de longevidade. E se não puder fazê-lo apropriadamente, envelhecerá cedo. O Tiangui, substância que se origina da essência renal necessária à regulagem do crescimento e da reprodução, do homem se esgota com a idade de 64, 8 vezes 8, quando ele está com 40, 5 vezes 8, só resta metade de sua energia, Yin, e seu modo de agir no dia a dia enfraquece. Quando ele está com 50, seu sangue e energia declinam e seu corpo se torna deselegante. Como a essência e o sangue são insuficientes para nutri-lo, seus olhos e ouvidos já não são afiados. Com a idade de 60, aproximadamente aos 64, 8 vezes 8, seu Tiangui se esgota, seus rins declinam e ele se torna impotente. A energia dos rins é a energia primordial verdadeira. Quando declina, as energias dos órgãos sólidos e ocos enfraquecerão e já não poderão nutrir mais os 9 orifícios e não estarão mais disponíveis, já que a energia Yang está enfraquecida e que a energia Yin acima está superabundante. Isso faz com que as lágrimas aflorem. Este é o caso em que alguém falha em regularizar o Yin e o Yang apropriadamente, causando o envelhecimento precoce. Por isso, quando alguém sabe como regular o Yin e o Yang apropriadamente, irá tornar seu corpo forte, e seu corpo tornar-se-á decrépito e senil quando não souber como regulá-lo. Todas as pessoas retiram seu sustento das energias do céu e da terra, mas algumas delas vivem uma vida longa e algumas morrem cedo devido às diversas formas como protegem a saúde. Isto porque um homem sábio pode preservar sua saúde antes da senilidade, enquanto um ignorante só pode descobrir o fato após a senilidade ter ocorrido. Por isso, o homem sábio pode permanecer constantemente forte e ter essência e sangue suficientes para guardar, enquanto o ignorante tem sempre muito pouca essência e sangue. Quando a essência e o sangue de alguém forem abundantes, seu corpo será saudável e forte. Seus olhos e ouvidos serão capazes de ver e ouvir com clareza. Um homem idoso poderá ter ainda um corpo forte, um jovem ficará ainda mais forte. Por isso, os sábios não fazem nada que não seja proveitoso para a preservação da saúde, veem prazer na indiferença aos bens e à fama e estão livres de distrair o pensamento, seguem seu coração quando este deseja ficar à vontade e se apraz no estado de não ter desejo, para que sua vida possa ser infinita, ser tão duradoura quanto os céus e terras. Esta é a forma dos sábios de preservar a saúde. Falta o céu no noroeste, o céu não é pleno. E o oeste corresponde ao Yin. Por isso, os olhos e ouvidos direitos do homem não são tão aguçados quanto os esquerdos. O Yin desce pela direita e o Yang sobe pela esquerda. A terra não é plena no sudeste, e o leste é Yang. Por isso a mão e o pé esquerdos de um homem não são tão fortes quanto os da direita. Isso é para mostrar que o corpo humano imita o céu e a terra e que não são perfeitos. O Imperador Amarelo perguntou: por que é assim? Shibao respondeu: o leste corresponde ao Yang. Quando tanto o Yang quanto sua essência estão em cima, a parte de baixo do corpo deverá estar debilitada, tornando os olhos e ouvidos acurados, mas retirando a destreza das mãos e dos pés. O oeste corresponde ao Yin. Quando tanto o Yin quanto sua essência se concentram embaixo, a parte superior deve estar debilitada, fazendo com que ouvidos e olhos não estejam tão acurados, mas que mãos e pés sejam ligeiros. Precisamente por causa dos fenômenos do Yin, Yang e da essência que são superabundantes, na parte superior ou na parte inferior do corpo,
que isso faz com que o corpo fique superabundante em cima e débil embaixo, ou vice-versa. Quando se contrai o mal, podem ocorrer várias situações, tais como enfermidades na parte superior do yin e de sua essência, ambas permanecendo embaixo e causando debilidade na parte superior. A doença no lado direito é mais séria do que a do lado esquerdo. A direita corresponde ao yin. Na parte inferior, as doenças do yang e sua essência, ambos permanecendo em cima, a fim de causar debilidade na parte de baixo. A doença do lado esquerdo é mais séria do que a do lado direito. A esquerda corresponde ao yang. Isto porque nos humanos, céu e terra não são perfeitos o dia inteiro, e a energia maléfica pode levar vantagem da debilidade a fim de se instalar. A razão pela qual céu e terra podem ser os pais de todas as coisas é que o céu tem sua energia invisível refinada e a terra tem sua substância visível. O céu tem 8 termos para designar o tempo climático, isto é, início da primavera, equinócio da primavera, princípio do verão, solstício do verão, princípio do outono, equinócio de outono, início do inverno e solstício de inverno. E a Terra tem a distribuição dos 5 elementos a fim de ser o princípio guia de todas as coisas. Todas as mudanças do céu, da terra, yin e yang, têm padrões regulares. Todas as coisas aderem à lei regular de nascimento, crescimento, maturidade e de se recolher. Somente o homem sábio pode seguir a lei da energia lúcida e leve do céu, a fim de nutrir sua cabeça que está acima, e aprender com o fenômeno da energia turva da terra para nutrir seus pés que estão abaixo. No meio, ele pode regular seu comer e beber, seguir seus movimentos e sua mente para nutrir as 5 vísceras. O pulmão está situado na parte superior do corpo e se encarrega da respiração. Por isso a energia do céu se comunica com o pulmão. A laringofaringe é a saída do estômago, o qual recebe os cereais. Por isso a energia da terra se comunica com a laringofaringe. Já que a energia do vento produz o fígado madeira, por isso a energia do vento corresponde ao fígado. Como o coração está associado ao fogo e o raio também está associado ao fogo, assim como nas gravuras que agradam, a energia do raio faz parte do coração. O baço se encarrega de transportar e digerir os cereais. Por isso, a energia da substância essencial do cereal se comunica com o baço. O rim é o órgão sólido da água. Por isto, a energia da chuva pode orvalhar os rins. Os 6 canais de um homem são como rios em circulação, e o estômago e o intestino, que detêm os cereais, são como mares que contêm tudo. A energia refinada da água se conecta com os orifícios superiores, e a energia turva da água se conecta com os orifícios inferiores, já que a lágrima, o muco nasal, a saliva, a urina e o excremento, todos pertencem à água. Dessa forma, os orifícios são como o fluxo d'água. Tome o yin e o yang do céu e da terra para fazer uma analogia com o yin e o yang do corpo humano. Quando o yin e o yang da terra se combinam, viram chuva. Quando a energia vital e o sangue de um homem se unem, fazem suar. Por isso, o suor do homem é chamado de chuva. A energia yang circula pelo corpo todo, e a energia do vento se espalha pela terra. Por isso, a energia do homem é chamada de vento do céu e da terra. A energia de temperamento violento num homem é como o ribombar de um trovão, e a energia em contracorrente se parece com a ascensão do yang. A atividade vital de um homem tem uma estreita semelhança com a energia do céu. Ao se tratar uma doença, deve-se seguir a lei e a disciplina do céu e da terra, senão a atividade vital do paciente pode ser prejudicada, ocorrendo imediatamente uma calamidade. A chegada de um vento perverso é como uma súbita chuva torrencial ou uma tempestade repentina. Quando há invasão do vento perverso, ele penetra em primeiro lugar a pele e os pelos. Por isso, é importante que um médico perspicaz trate no começo da invasão da pele e pelos. Se o vento perverso não for tratado a tempo, irá invadir os músculos, por isto, o músculo que deve ser tratado em seguida. Se o músculo não for tratado a tempo, o vento perverso irá invadir os tendões e os canais. Portanto, depois, devem ser tratados os tendões e os canais. Se os tendões e os canais novamente não forem tratados a tempo, o vento perverso irá invadir as 5 vísceras. Por isto, as vísceras devem ser tratadas. Mas, no momento do tratamento do vento perverso nas 5 vísceras, é difícil antecipar o efeito de cura, sendo a probabilidade de sobrevivência do paciente de somente 50%. Os 3 últimos parágrafos devem ser corrigidos no livro. Por esse motivo, a energia perversa do céu invade com frequência o corpo humano, primeiro a partir do exterior, indo depois ao interior, primeiro em superfície, depois em profundidade, e finalmente aos 5 órgãos sólidos. Quando a comida e a bebida de temperatura imprópria
são levados ao estômago e ao intestino. Isso pode lesar os mesmos, portanto, a comida pode causar doença no estômago e intestinos. Então o alimento pode ferir os 6 órgãos ocos. Corrigir este parágrafo no livro. A umidade perversa no corpo, após a invasão, fará com que o Wei Qi, Yin Qi, deixem de agir corretamente e lesem a pele, os músculos, os tendões e os canais. Dessa forma, aquele que for bom no tratamento por acupuntura deve conhecer o princípio do Yin e do Yang. Como o Yin e o Yang, a energia vital e o sangue, os canais e os colaterais estão ligados uns aos outros. O perverso que invade o Yang pode ocorrer da mesma forma no Yin. Por isso, no tratamento com acupuntura, o perverso no Yang pode ser retirado por meio do Yin. O perverso que invade o Yin pode ocorrer da mesma maneira no Yang. Portanto, o perverso no Yin também pode ser eliminado através do Yang. Pelo mesmo motivo, a doença do lado esquerdo pode ser tratada a partir do direito e vice-versa. Além disso, ao se investigar uma síndrome, pode-se também inferir uma síndrome interna através das síndromes de superfície. O mais importante é possuir a capacidade de analisar a astenia e a estenia, as energias calóricas e perversas do Yin e do Yang e determinar a localização da doença a partir dos sintomas ocorridos. Quando um médico pode diagnosticar de maneira apropriada, conforme os princípios do Yin e do Yang, a fim de saber se a doença é séria ou passageira, o paciente não será exposto ao perigo de um diagnóstico errôneo. Aquele que for bom em diagnosticar irá sempre observar a compleição do paciente e palpar o pulso primeiro, a fim de distinguir se a doença pertence ao Yin ou ao Yang. Tal como a aparência vermelha representa o Yang, a aparência branca representa o Yin, um pulso flutuante mostra o pulso Yang e o pulso profundo demonstra o Yin, etc. Infere em qual canal existe a doença, observando a cor e a compleição clara ou turva do paciente. Assim como o claro é Yang, o turvo é Yin, a doença pode ser inferida a partir das 5 cores das 5 partes do rosto. Distinguir com qual órgão sólido a doença se associa em relação à condição de pulso das várias estações. Assim como a primavera determina a condição do fígado, o verão determina a condição do coração, etc. Observe a condição de dispneia e ouve os sons a fim de inferir a dor do paciente. Sente a condição dos pulsos Qi e Kun do paciente, a fim de saber se a doença está na superfície ou no interior, no Yin ou no Yang, conforme a condição flutuante, profunda, escorregadia, forte do pulso e tratar a doença de acordo. Dessa forma, o diagnóstico não conterá erros. Portanto, no começo, quando o mal ainda estiver na superfície, a doença pode ser curada beliscando com a agulha a fim de purgar o mal. Se o perverso for abundante, a agulha deve ser retida após picar, a fim de permitir que a energia perversa decline por si. Quando a doença não for séria e estiver na superfície, pode ser expelida através de um agente diaforético. Quando a doença for séria, com estenia interna, pode ser eliminada pelos excrementos através de agente purgativo. Quando a doença for causada por deficiência de energia vital e de sangue, os mesmos podem se erguer por meio de terapia com tônicos. Como o físico é Yang e a essência é Yin, a energia é Yang e o paladar é Yin, a deficiência física é um sinal de declínio do Yang, devendo ser aquecido com um gosto forte. A deficiência de essência mostra um declínio do Yin e deve ser reavivada através de remédios Qi-Fen. Quando o mal estiver acima do diafragma, pode-se usar a terapia emética. Quando o mal estiver no abdômen, pode-se usar a terapia de purgantes. Quando houver uma flatulência abdominal, pode-se usar uma terapia que promova a digestão. Se a invasão do perverso for profunda, pode-se dispersar o mal através de suores com banho bem quente. Quando o mal estiver na pele e nos pelos, pode ser disperso por diaforese. Se a doença ocorrer repentinamente com dor, pode-se usar massagem a fim de acalmar sua energia. Quando a doença se associar a uma síndrome energética, deve ser tratada com terapia de dispersão, e quando a doença estiver associada à síndrome de estenia Yin, deve ser tratada com terapia purgativa. Investigar se a doença pertence ao Yin ou ao Yang, e determinar qual o caso da doença e a forma de tratamento a partir de um fenômeno imutável ou maleável. Em caso de superabundância de Yang e deficiência de Yin, o Yin deve ser nutrido. Para o caso de superabundância de Yin e deficiência Yang, o Yang deve ser fortalecido, para que as energias do Yin e do Yang possam ser equilibradas. Acalmar o sangue e a energia vital, para que eles possam permanecer em suas posições sem se mover intempestivamente. Estenia significa a estenia do mal, e deficiência significa a deficiência de energia saudável. Quando o sangue estiver estênico, o mal deve ser eliminado ao picar, permitindo que saia sangue.
yang. Deficiência de energia vital é a astenia dos canais e colaterais. Corrigir no livro que está a estenia dos canais e colaterais. Portanto, a energia deve ser a partir do canal que não estiver deficiente, a fim de suprir a deficiência. Acompanhe a leitura dos clássicos da medicina chinesa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando sair novo vídeo.